Então, aí voltando para aquela parte, quanto tempo vocês levaram para ensaiar, né? E quantas pessoas vão estar em cima do palco? A gente tem uma experiência diferente, porque a primeira vez que o maestro nos falou sobre montar Bastião e Bastiana foi no final de 2023, quando a gente estava terminando o concerto Uma Noite de Mozart. Em agosto de 2024 foi a primeira vez que o Daniel Sombra, ele entrou em contato comigo, ele só me mandou uma mensagem assim: ei, como é que tá a sua leitura de partitura? Aí eu já comecei a me tremer, né, porque eu já comecei a me tremer porque eu... Deu um de guitarrista. Porque o que é aí que você tá aprontando? Aí ele disse, né, que finalmente a gente iria montar a ópera, que a gente estava selecionando o elenco e que seria com a Osufse, mas que inicialmente ia ser em novembro do ano passado. Acabou não dando certo por várias questões, inclusive falta de pauta nos teatros. Então, quando virou o ano, a gente já tinha parte do texto do Alain Mendonça adaptado, já tínhamos parte das canções também, e então eu comecei a realmente ensaiar as músicas a partir de fevereiro desse ano. Uhum. E foi se intensificando mais à medida que o Alain Mendonça ia entregando o texto para a gente. Porém, o Alain Mendonça, ele terminou de escrever o texto todo, a adaptação completa, tanto das músicas quanto da parte falada, praticamente faltando mais ou menos um mês para a data que a gente inicialmente iria se apresentar, que seria dia 2 de maio, que foi a data onde a gente gravou na casa de Vovó Dedé. Então, início de abril desse ano, a gente entrou numa rotina, né, em um cronograma de ensaios com a orquestra e ensaios também somente de cena com o elenco. Uhum. E inicialmente o personagem que o Léo faz hoje era o Matheus Melo, quem fazia, mas ele passou, agora ele é mestrando de composição na Bahia e ele não poderá estar conosco dia 21. Ele gravou com a gente na casa de Vovó Dedé, dia 2. Uhum. A gente espera, nós estamos assim ansiosos para ver esse material ser exibido. E o Léo, ele já faz parte do Trupicantes na mesma época que a gente apresentou o Canto de Calçada. Ele é parte do elenco do Canto de Calçada, mas ele entrou também para a ópera para substituir o Matheus, que não poderá se apresentar. Aí eu acho que eu já estou nessa peleja há mais tempo, e pensando em figurino, pensando em cenário, pensando em produção. Os meninos, no dia da nossa gravação, puderam até ver, não só no dia da gravação, também no dia que a gente estreou o Canto de Calçada lá no Teatro José de Alencar, no Teatro do Cuca Psi, eles puderam realmente me ver em ação como a Juju produtora, né, digamos assim, que eles falam, porque aí eu dou carão, eu cobro hora, enfim, é para sair tudo bem direitinho, né? Uhum. E eu gostaria até que o Léo pudesse compartilhar como é que está sendo essa experiência de montar uma ópera em menos de um mês. Quando o Sombra me chamou, né, para fazer isso, porque eu tinha lá atrás, assim, falado, olha, se precisar de um substituto e tal, eu posso tentar aprender e tal. Só que na época não parecia ser necessário ter esse substituto, então eu acabei não ficando tão envolvido no processo, né? E aí acabou que há um mês atrás a gente viu que ia precisar de um substituto. E aí eu fiquei assim, caramba, será que eu consigo fazer isso? Porque é muita coisa, né? Tinha que aprender as músicas, tinha que... Assim, a sorte ou o lado bom é que a parte mais técnica para eu conseguir cantar a canção já vinha sendo trabalhada antes. Então eu já estava assim com um meio caminho andado, né? Uhum. Então eu então fui estudar as músicas e o texto, que é um desafio grande, até porque a minha memória não é das melhores. Eu sempre olho e eu vejo pessoas
decorando textos enormes. Eu fico assim, meu Deus, como essas pessoas conseguem fazer Eu isso? fico do mesmo jeito, eu não consigo Como? decorar. Porque pra mim, sabe, assim, o cérebro das pessoas é rugoso, acho que não é liso, que desliza tudo. Adorei a assim, definição. cai tudo, não fica, entendeu? E aí, é assim, isso me assustou, mas quando eu parei e pensei assim, pô, isso é uma parada que eu quero fazer há muito tempo, eu tenho que dar o gás, eu tenho que dar um jeito de fazer. Então eu assumi e vamos nessa, assim, né? Uhum. E teve um momento que pode parecer dissonante a relação com isso. Mas eu já tinha aceitado, já estava estudando e tal, mas eu tava com um pouco de dificuldade de estudar. E aí eu assisti aquele show da Lady Gaga, que teve na Globo. E é um show muito teatral também, né? Muito teatral, cênico, com aquela coisa toda. Eu fiquei, nossa, isso é massa demais, cara. Eu tenho que fazer isso também. Eu não posso perder essa oportunidade de fazer isso. E eu fiquei, pô, vou dar o gás pra poder conseguir fazer o meu, né? E aí me motivou também, assim, a ver aquilo ali na TV e tal, porque essa coisa do cênico com a música, com o cenário, o figurino, a história, parece que vai ganhando cada vez mais dimensões, né? Assim, a obra que é feita. E é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito massa, assim. Então é legal, uma coisa que eu senti todas as vezes que me apresentei, especialmente nessas vezes que tinha uma cena, uma coisa assim, é que eu sinto, sabe quando a gente assiste o filme do Crônicas de Nárnia, a galera entra lá naquele armário e tem aquele mundo. Bicho, o palco de um espetáculo é como se fosse aquele armário, eu sinto assim. É como se fosse aquilo, é como se durante aquele momento de espetáculo você tivesse de fato em outra dimensão. A gente vê nos filmes, né, nas coisas de série, que é aquela coisa mais assim, diferente, onde as coisas mudam de cor, ou a sensação muda, a pessoa entra no portal e você sai. muda também, né? Isso. Porque é só a gente vê, a gente convive muito, né, assim, enquanto colegas de grupo, e quando a gente vê o outro interpretar aquele seu momento em cena, a gente olha assim, por exemplo, recentemente eu compartilhei um vídeo do Léo cantando no concerto rock que a gente fez. Era o solo dele. E vendo o Léo cantando, é outra pessoa ali. É incrível você ver o artista como, sei lá, parece que ele tá assim... Transcende, né? Exatamente. Né? Cantor, Exatamente. eu acho que eu vi aqui, não sei se foi o Daniel que colocou, foi System of a Down. Foi eu que coloquei. Eu compartilhei recentemente esse vídeo. E era pro concerto de rock, esse que a gente fez, era a música mais esperada. O arranjo era muito bom, ele era um arranjo assim, redondinho, afinava muito bom na orquestra toda. E quem acompanha o trabalho da gente já tem um tempo, que conhece a gente, por exemplo, no rock, né, tem os próprios alunos do Léo, eles vão ficar surpresos com essa mudança, né? Por exemplo, a gente sai do concerto de rock, que é uma energia que o nosso corpo traz, para ir para os personagens, né, da ópera, que é uma outra coisa, né? Aí é muito gostoso poder fazer esse tipo de metamorfose. E quantas pessoas em cima do palco? São 24 músicos, o maestro, e são 5 cantores. É muita gente. E aí, fora isso, ainda tem os que ficam por trás do Exatamente. palco, né? A gente tem a produção, temos os bolsistas, temos também o elenco de apoio, né, da Companhia Tropicantes. É muita gente para conseguir realizar algo que aparentemente é simples, né? Que não é tão gigantesco como uma ópera que tem coro, que tem companhia de balé, enfim. E muitos mais músicos, Mas né? é muita coisa que vocês têm que olhar, porque vocês têm que cantar, tem que se preocupar em cantar afinado, né? Dentro do que está sendo pedido ali. Você tem que fazer a sua marcação no palco, você tem que fazer a atuação, tem o texto para falar. É muita coisa para vocês. E aí, só de fevereiro pra cá, sei lá,
3 meses. É muito pouco tempo. E o Léo em menos de um mês. É muito pouco tempo. E como eram os ensaios? Era uma vez por semana? Como é que era Inicialmente eram ensaios individuais, porque primeiro a gente se concentrou em estudar as músicas, né? Então, quando a gente ia para cada um para a sua aula semanal com o Daniel, a gente estudava as músicas. Quando o texto ficou 100% pronto, nós começamos a agendar ensaios em grupo, né, para a gente passar as cenas. E depois a gente começou a ter ensaio de cena com a orquestra. É muita coisa, você junta isso, é isso que tu falou da orquestra, né? Porque você tá cantando, a orquestra tem que acompanhar, é muita coisa para as pessoas dominarem aquele palco, aquilo ali na hora. A maneira como a música erudita é escrita, né? Ela é um pouco mais exata, não é exatamente exata, mas ela é um pouco mais rígida do que a música popular, porque é como se tivesse uma linha guia ali, né? Que tem que ser daquele jeito. Não é, por exemplo, no rock ou em qualquer outro estilo, às vezes o vocalista esquece a letra, ele deixa rolar mais uma volta no 4 acordes. Isso mesmo. Deixa rolar 4 acordes e aí puxa. Na ópera não tem isso. É agora. Vai. Né? E aí, como tem essa guia que tá escrita ali, né? Facilita, ao mesmo tempo que não tem muito espaço para erro, você meio que tem um momento muito exato, assim. É agora. Isso. Vai. Buf. E aí você já tem uma coordenação que vem da escrita musical, né? Que é... tem aqui essa melodia, tem 3 compassos, e aí você canta. Não é 4, é 3. Aí depois tem mais 5, canta de novo. Tem músicas que não vai... Claro que não vai dar pra perceber e nem a gente vai falar, mas tem músicas que eu fico olhando pro Daniel e a gente mentalmente tá contando o tempo, o compasso, pra poder entrar no momento certo. Né? Então, quando vocês forem assistir, seja na filmagem ou no teatro, o momento que a gente tá realmente olho no olho, assim, são os momentos mais críticos das músicas que a gente não pode perder o tempo, de jeito nenhum. Vai ter mudança de cenário? O cenário é um só? O cenário é um só. Isso. Aí dura quanto tempo? Em torno de 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15. Um texto do Alan Mendonça, adaptação do Alan Mendonça. Que o original é do Mozart, Isso, de 1789, então assim, muitos anos atrás. Uma época assim que a gente vê o quanto passou de tempo, mas a música continuou vindo, né? Continua sempre presente. E é classificação livre, viu, Carol? Aí para comprar o ingresso é no Simpla, né? Pelo Simpla. O link do Simpla está tanto no nosso Instagram, da Companhia Tropicantes, como também no Instagram da Osúfice. E aí lá no Teatro José de Alencar, né? Sessão única, às 8 horas da noite, dia 21 de maio. 21 de maio, que é uma quarta-feira. É uma quarta-feira. Queria, Juju, que tu falasse, assim, se tem apoiadores, sim, patrocinadores. Nós queremos aproveitar para agradecer as outras pessoas que não estarão sendo vistas, né, que estão nos bastidores, mas que são grandes apoiadores dessa realização, né, desse sonho que a gente vai realizar dia 21. A gente quer agradecer ao apoio da Supernova Games, Projeto Cantiga de Grilo, Escola Nair Magalhães Guerra, que é onde acontecem os nossos ensaios, as nossas aulas com Daniel Sombra. Inclusive, só um parênteses, o Sombra falou que ele, além de dar aula pra gente, ele também dá aula pros meninos do 1º ao 5º ano. Então ele faz um trabalho de musicalização com as crianças lá. Com interesse, assim, a gente... Eu acredito que o interesse também de surgir grupo infantil e infanto-juvenil de teatro musical lá na escola em que ele dá aula. A gente quer agradecer muitíssimo também a Casa de Vovó Dedé, que essa parceria dure muitos e muitos anos. Sim. A Universidade Federal do Ceará, a Pró-Reitoria de Cultura da UFC, a Unesco, o Governo Municipal de Caucaia, que é onde acontecem, né, os nossos ensaios com Daniel Sombra, o Instituto Dragão do Mar, o Teatro José de Alencar e o Governo do Estado do Ceará, e também agradecer ao nosso patrocinador, a CETRED.